2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, por mais respeito, inclusão, compreensão e celebração da neurodiversidade. E nesta data especial foi realizada uma importante palestra, reunindo profissionais e pais de filhos com TEA, o transtorno do espectro autista. As crianças que são diagnosticadas, elas têm dificuldades na interação social, por exemplo, elas têm alguns déficits na comunicação, têm dificuldade de interpretar expressões sociais, pistas sociais, então elas têm muita dificuldade nessa interação, tanto com outras crianças quanto com outros adultos. Outras características que a gente vê muito comum é brincar com brinquedos incomuns, ou brincar de uma forma não convencional com brinquedos, justamente por essa dificuldade, esse déficit de algumas habilidades que essas crianças possuem. É um transtorno que nasce com essa criança, então os sintomas vão se manifestando ao longo do desenvolvimento. Mas algumas características que a gente identifica também é um padrão muito restrito, tanto nos interesses quanto na rotina. Então, crianças autistas, adolescentes autistas, eles têm uma aderência muito grande à rotina, o que dificulta ali qualquer imprevisto que aconteça na rotina dessa criança, que desestruture a sua rotina, gera uma desregulação emocional muito intensa. Essas são algumas características que a gente vê no transtorno. Mas é um transtorno com uma variedade muito grande de manifestações. E para as famílias, é importante estar atento a algumas características como essas que eu mencionei. E no caso de algum diagnóstico ser feito, é muito importante entender que o papel da família para o desenvolvimento das capacidades dessa criança é essencial. Então, se engajar no processo das terapias, no processo acadêmico também dessa criança é muito importante. Que esses pais desenvolvam essa autonomia em casa, incentivando a interação social, incentivando as habilidades que eles precisam desenvolver. O autismo não é uma doença. O autismo é classificado como um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que é uma condição genética dessa criança, que ela nasce com isso e vai se manifestando ao longo do seu desenvolvimento. Então, não é uma doença e, por isso, não precisamos falar em cura, não falamos em curar o transtorno do espectro autista. Esta mãe nos relata como foi ao descobrir que sua filha era autista. A gente leva primeiro aquele impacto, daquele choque, né? A gente vive o luto de uma criança viva. Porque é algo que a gente não planejou, não esperava, e de repente essa realidade vem para cima da gente, a gente sem preparo psicológico. Então é um choque. A gente vive o choque, vive o luto, vive a negativa. Até aceitar é todo um processo. Nunca percebi um olhar de preconceito da sociedade com a minha filha. É bem complicado. Desde o acordar, tem que manter toda uma rotina, porque por qualquer coisa ela se desregula, então é bem complicado. Nós sabemos que é uma situação que aflige muitas famílias e o município de Bom Jesus tem abordado essa questão com muita responsabilidade, com muita sabedoria. Hoje nós temos o CANTEL, Centro de Atendimento Municipal do transtorno do espectro autista, e temos, junto a isso, uma rede de proteção na escola, nos ambientes de saúde, para que a gente possa viabilizar melhores condições, maior inclusão social para as famílias e para as crianças com essa questão, com essa necessidade de um atendimento específico em razão desse transtorno.